Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início, então, a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 21 de novembro de 2022. Como de costume, a gente começa olhando primeiro para o cenário doméstico. A gente teve uma semana marcada aí pelo final da temporada de resultados do terceiro trimestre de 2022 das empresas brasileiras e preocupações com a condução da política fiscal do próximo governo. A gente viu o Ibovespa encerrando em queda de 3,01% na semana, cotado aos 108.870 pontos. Os últimos dias foram marcados por bastante volatilidade do mercado, do cenário doméstico, né, em relação à preocupação com a composição da nova equipe econômica do novo governo e também com a divulgação da minuta da PEC de transição. A gente teve uma primeira versão inicial sendo apresentada ao Congresso Nacional, na qual a equipe de transição e o presidente eleito Lula eles indicaram a possibilidade de um aumento de gastos mais forte do que o esperado em 2023, retirando programas sociais das regras fiscais. Essa sinalização ela reacendeu o risco de desequilíbrio das contas públicas com reação negativa dos ativos financeiros aqui no Brasil. A gente teve as principais ações caindo na semana passada, a alta do dólar e também a abertura da curva de juros. Tá? Nos Estados Unidos, os pronunciamentos mais duros dos membros do Fed sobre o rumo da taxa de juros também afetaram o apetite a risco dos investidores na Bolsa Americana, terminando também no campo negativo. A gente teve a presidente do Fed de São Francisco, afirmou que uma pausa na alta da taxa de juros, na taxa de juros americana está fora de cogitação no momento, e também o presidente do Fed de São Luís pontuou que a taxa básica de juros americana deverá alcançar pelo menos 5% para conter a inflação. O comentário acabou pegando o mercado de surpresa, né, e acabou impactando de forma negativa aí os principais índices de ações nos Estados Unidos. No entanto, a gente teve também dados de inflação ao produtor, o PPI, que veio abaixo da expectativa do mercado em outubro, né, dando mais uma evidência de que a inflação está começando a diminuir por lá. Tá? Resultado da semana, o S&P 500 caiu 0,69% e o índice Nasdaq recuou 1,18%. Já na Europa, o presidente do Banco Central Europeu ela se pronunciou de maneira mais contracionista, né? A Christine Lagarde ela afirmou que a taxa de juros deverá subir para patamares restritivos para trazer a inflação de volta à meta e que o risco de recessão aumentou na zona do euro. Já no Reino Unido, o governo anunciou um pacote orçamentário de 55 bilhões de libras a fim de preencher uma lacuna nas finanças públicas. O chanceler do Tesouro, Jeremy Hunt, ele disse que as medidas serão divididas igualmente entre aumentos de impostos e cortes de gastos. Tá. E por fim, na China, ela teve uma semana um pouco mais morna, né, sem grande divulgação de dados econômicos. O que a gente vem acompanhando por lá foi um aumento do número de casos do Covid-19, o que leva a uma preocupação sobre as medidas de restrições que começaram a ser flexibilizadas agora em novembro. Tá? E por fim, o IFIX, nosso índice de fundos imobiliários, fechou a semana em queda de 1,92%, impulsionado principalmente pelo segmento de recebíveis e também alguns fundos de tijolo. Tá? Os fundos integrantes do IFIX de papéis tiveram desempenho médio de menos 1,79%, enquanto os fundos de tijolos tiveram performance média de menos 2,11%. Na semana, a gente viu o cenário fiscal também vem impactando aí o nosso índice de fundos imobiliários e os principais ativos atrelados a ele. Tá? Dando sequência aqui, então, vou chamar o Leandro para comentar um pouquinho de moedas para a gente. Bom dia, Leandro. Bom dia, Gustavão. Só o slide que tá no IFIX. Ou para você não Para mim mudou, hein? Não mudou, não? mudou? Peraí. Não mudou. Acho que travou, Gustavo. Não mudou para nós, não. Não? Peraí, então. Agora foi. Foi? Agora foi. Beleza. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia para todo mundo.
Basicamente o que a gente vê aqui é um acompanhamento do que o Gustavo acabou de falar, né? Todos os bancos centrais aí totalmente ativos para tentar conter esse fantasma da inflação que está com a gente aí o ano inteiro, né? Então, o dólar mostrou um pouco desse estresse, né, da incerteza de como será conduzida a política fiscal do próximo governo, e seguiu com uma alta forte aí, que estava até mais forte na sexta-feira, mas graças ao dólar cair quase 1,5%, deu uma amenizada e o dólar subiu só 1%, tá? Chegando aos patamares de quase aí 5,40, 5,38, tá? O euro e a libra também ganharam força, né? O nosso real, na verdade, perdeu força perante essas moedas, né? O euro um pouquinho menos pelas declarações que o Gustavo acabou de falar do Banco Central Europeu, que vai ter uma necessidade maior para subir juros e isso afeta diretamente a moeda, tá? DXY mostra tudo isso, que é essa alta, né? Mostra essa aversão a risco, né? O pessoal comprando o dólar. É o que está acontecendo, menos risco nos países emergentes. Aqui no campo das criptos, cara, que ano difícil para as criptos, né? A gente está vendo o Ethereum caindo aí quase 4%, o Bitcoin resistindo aí, mas subindo aí 1%, e nos patamares de 16 mil dólares. O grande X da questão aqui é o token FTX, que balançou bastante o mercado de cripto, deve balançar nas próximas semanas aí, com relação à declaração do CEO da Binance, que é o CZ, né, falando sobre a venda dele do ativo, e é a segunda maior corretora também dos Estados Unidos, do mundo, né, vindo atrás somente da Binance, né? Então, essas perdas aí ligadas a cripto geralmente azeda o cenário todo, inclusive as altcoins, né? Que são moedas mais alternativas que sofreram mais ainda do que o Ethereum, né? Teve altcoin caindo aí mais do que 15% durante a semana. Então, o mercado de criptomoedas não está muito animado, tá? E pretende ficar balançado com essa notícia da FTX até ela tomar uma conclusão se de fato vai ser comprada pela Binance ou não, tá? Então, seguimos por aqui. Obrigado. Bastante atenção nesse mercado e valeu. Valeu, Leandro. Obrigado. Bom, dando sequência aqui, chamar o Alipe, então, para comentar das commodities agrícolas para gente. Bom dia, Alipe. Opa, bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal. Essa foi uma semana que a soja apresentou uma queda de 1,5%, né? A gente encerra a semana negociando a 31 dólares. Embora lá em Chicago ocorreu uma reversão das perdas na semana passada, né? E o preço ainda se sustenta na faixa dos 14 dólares o bushel, né? Por isso que a gente vê as cotações em 31,45. Então está um preço atrativo, está se mantendo nesse patamar já faz alguns dias, né? A Pátria Agronegócio, eles revisaram as estimativas para a safra 22 e 23 no Brasil e estão projetando uma colheita aí de quase 140 milhões de toneladas nessa temporada, né? Então, com esse volume confirmado, né, caso confirme esse número, o aumento em relação à safra 21-22 é de quase 20%. Então, a produção, ela aumentou em relação ao último levantamento, né, muito consequência da expansão de área, aumentou a área plantada de soja, mesmo com a queda de produtividade por hectare, tá? Então, essa é uma informação bastante interessante, e à medida que a safra no Brasil evolui, esses números vão se confirmando e isso vai fortalecendo os preços, né? Então, essa janela de otimismo para os preços, ela pode se encurtar, né? Então, o produtor tem que ficar atento a essas oportunidades de negócio. Então, como a gente viu anteriormente, apresentado pelo Leandro, essa alta que a gente teve no dólar na semana passada, combinado com esse soja 31,45, pode ser uma oportunidade para o produtor travar preços, né? E uma oportunidade que pode ser curta, dado essa confirmação de produtividade no Brasil, tá bom? Então, atenção, produtores, fiquem atentos aí a essa oportunidade. O milho subiu na B3, né, nessa última semana, sustentado muito pelo preço no porto e com exportação, né? Na última sexta-feira os preços se comportaram bem, o milho subiu 5%, uma alta bem alta no semanal, voltando a negociar próximo dos R$90, a R$ 89,22 a saca, né? De acordo com a própria Agrifato, a combinação de Chicago em alta e forte valorização do dólar
interrompeu o movimento de queda que a gente vinha percebendo em Campinas, né, que voltou nos níveis aí de R$ 84 a saca, muito mais uma vez impulsionado pelas exportações, né. Segundo outra consultoria, o pessoal das Safras e Mercados, a alta do dólar frente ao real, por conta dessas incertezas em torno da economia, como o próprio Gustavo comentou inicialmente, contribui para fortalecer os preços no porto, né? Então, a consequência é sustentar as cotações no cenário doméstico a patamares mais altos, né? Lá em Chicago, encerrou as atividades na última semana com movimentações positivas para os preços do milho, no contrato futuro do milho, né, que são negociados. É importante destacar também que, segundo outro analista, o Vlamir Brandalize, em Chicago ocorreram correções técnicas, mesmo com o corredor de exportações da Ucrânia fluindo bem, né, e liquidando ao longo da semana juntamente com o trigo, porque eu vinha falando nas últimas semanas sobre esse corredor de exportação da Ucrânia, né, que era um fator importante para o preço do milho. E aí ele destaca o seguinte, que o milho poderia até estar em queda, porque o petróleo está em queda forte, né, e o milho tem uma dependência do petróleo por causa do etanol. Mas o milho está barato, o pessoal vê que o milho na faixa de 6,6 dólares o bushel é barato para o consumidor e automaticamente o preço se sustenta nesses patamares. Então, está sustentado lá fora e aqui também em função muito do câmbio, tá? Boi gordo, a gente encerra uma semana estável, né, com 0,05, praticamente sem movimentos, R$ 290,05 a arroba do boi gordo negociado aqui no mercado brasileiro. Se a gente olhar no gráfico semanal, ou algum tempo atrás, né, que o boi chegou a ser negociado a R$ 350 reais a arroba do boi, a gente percebe uma sequência aí de queda, né, porque o mercado brasileiro, ele está, assim, ocorreu aquela suspensão dos envios de carne à China, devido àqueles casos atípicos de vaca louca, isso que a gente viu naquele período, né, isso pressionou com força os valores e o preço da arroba do Brasil aqui caiu, né, da arroba do boi aqui no Brasil caiu, e apesar dessa demanda externa estar bastante aquecida pelo lado chinês, né, nesse ano, o crescimento da oferta de animais prontos para abate é que vem resultando na desvalorização da arroba, né, então esse é o cenário para o boi gordo, tá? Já o café arábico, uma queda muito forte, 7,22. Já há algumas semanas que eu venho comentando sobre a volatilidade no café, que está muito alta. A maioria dos analistas não percebe um movimento de baixa dessa volatilidade. O mercado deve seguir bastante tenso. A volatilidade está muito forte lá em Nova York, que é a principal bolsa que negocia o café, né? Muita pressão devido às preocupações com a demanda global, devido aos dados econômicos mais fracos nos Estados Unidos. Aumento da taxa de Covid na China, né? Parece que esse número já melhorou, mas na semana passada era isso. E no Brasil, o setor acompanha as dificuldades climáticas no campo, mas o mercado no exterior ainda tem a percepção de uma safra cheia em 2023, tá? Então, alta volatilidade aí no mercado de café. Então, atenção, mais uma vez, eu ressalto aqui em relação à soja, né? Que o momento está bastante favorável para montar posições. Beleza, Gustavo? Beleza, pessoal? Essas foram as notícias agrícolas aí. Valeu, Lipe, obrigado. Dando sequência, eu vou chamar o Diego aqui para comentar das demais commodities. Bom dia, Diego. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. Vamos lá. Começando aí pelo Brent, pelo petróleo. Pressionado aí por essa preocupação, né, com o enfraquecimento da demanda da China e novos aumentos das taxas de juros nos Estados Unidos, o Brent teve a segunda queda semanal, né, uma queda bem expressiva. Em relação à China, né, fontes dizem que está tentando desacelerar essas importações de petróleo de alguns países exportadores, né, visto com esse aumento de casos do Covid, como já os colegas já relataram, enquanto essas esperanças dos aumentos dos menos expressivos da taxa dos juros nos Estados Unidos foram um pouco prejudicadas, né, pelas últimas falas de algumas autoridades no Fed durante o decorrer da semana passada. Além disso, essa estrutura do mercado do petróleo mudou, né, de forma a refletir umas preocupações cada vez menores em relação à oferta. Lembrando que o petróleo chegou perto dos recordes, né, históricos no ano, né, com a invasão, no início do ano, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, aumentando as preocupações, né. Então, essa combinação aí de China ainda com muita incerteza, as autoridades do Fed dando talvez um banho de água fria momentaneamente, que o pessoal já está com a expectativa de aumento de juros menor lá nos Estados Unidos, fez com que o Brent aí tivesse quase 8% de queda na semana, tá? E já o minério de ferro, ao contrário, né, teve o terceiro aumento semanal consecutivo, né, um momento de recuperação aí com os últimos movimentos da China,
maior produtora mundial do aço, para sustentar a economia em declínio, né, que vem abrilhantando as perspectivas da demanda. Aí. As expectativas é de que Pequim adotará políticas para apoiar a economia, principalmente depois de flexibilizar, né, algumas das suas rígidas regras de contenção à Covid-19 e revelar novas medidas aí para ajudar o setor imobiliário em dificuldades, contribuem para o bom humor, mas por enquanto, basicamente, expectativas, né? Comunicado oficial aí do Banco Central Chinês declara que ele vai intensificar a implementação da política monetária prudente e estabilizará o emprego e os preços em um esforço para consolidar e melhorar a tendência ascendente da economia em meio aos crescentes riscos negativos à economia global. Ou seja, além dos rumores, né, esse comunicado oficial do Banco Central local certamente gerou aí essa expectativa bem positiva aí em relação à recuperação aí de, vamos dizer assim, de curto e médio prazo, né, da economia chinesa, né? Mas, ainda assim, como eu disse, restam algumas dúvidas se de fato essas medidas aí locais serão suficientes para que faça o mercado, principalmente o mercado imobiliário, voltar a ser pujante lá na China no curto e médio prazo, tá? Falando sobre o ouro, né, pressionado aí como o nosso amigo Leandro mostrou há pouco, né, pressionado pelo avanço do dólar ante os rivais, que a gente sabe que pesa bastante no metal, até porque o mercado, esse metal precioso, ele é cotado na moeda norte-americana, e o aumento dos rendimentos dos treasuries, né, do tesouro norte-americano também, que compete diretamente com o ouro na busca de segurança, né, então os movimentos foram basicamente impulsionados por essas declarações do dirigente do Fed defendendo aí a continuidade de juros, de alta de juros, né, nos Estados Unidos. Deste modo aí o ouro fechou em queda de 0,85 na semana, né? Então os principais rivais aí do ouro, como o avanço do dólar, né, da fortalecimento da moeda dólar, o DXY, né, e também o avanço aí das taxas dos treasuries norte-americanos pesaram bastante para a cotação semanal do ouro. Pode passar o slide, por favor, Gustavo. Obrigado. Vindo aqui agora para o nosso Brasilzão, nosso juros futuro, né? Ao longo aí dos últimos dias, as taxas esperadas de juros apresentaram um avanço por toda a extensão da curva, né? Já estamos até ignorando aquele o 0,20 aí de janeiro de 2023, já vista que já estamos aí, né? Então esse vértice praticamente não tem mais alterações de acordo com a expectativa do mercado, que já está no preço, né? Mantendo aí a tendência pessimista da semana passada. A gente lembra que semana passada a gente apresentou aqui altas bem mais expressivas do que essa, né? Mas a gente continua em linha, né? Até com o movimento de Bovespa ali, a gente teve uma semana aí negativa, né? Tendência bem pessimista, tá? O movimento negativo do mercado refletiu aí basicamente os anseios, as preocupações dos agentes frente a essas indefinições, né, no cenário fiscal, né? Esses vértices mais curtos reagiram de um modo um pouco mais intenso, né, devido à previsão de maiores gastos no curto prazo e as declarações também do presidente do Banco Central, né, Roberto Campos Neto, e a possibilidade de Fernando Haddad assumir o Ministério da Fazenda. Então, só para falar um pouquinho mais sobre a declaração do Campos Neto, ele diz que é preciso aguardar o resultado das negociações relacionadas à PEC da transição e a criação de um novo arcabouço fiscal no país para entender quais de fato serão os impactos para a política monetária. Mas ele alegou que o Banco Central segue pronto para agir caso a convergência da inflação não ocorra conforme planejado. Ou seja, se de fato tudo isso conseguir ser implementado e gerar aí um estresse na curva, né, uma expectativa fiscal ruim e ter mais inflação no país por consequência de consumo e tudo mais, o Banco Central volta a abrir a porteira para fazer novas altas de taxa de juros ou manter por um período bem mais longo que imaginado, até de fato ter a convergência da inflação para a meta nos próximos anos, tá? A versão inicial da PEC da transição, só relembrando, né, foi apresentada ao Congresso, corresponde a um crescimento da despesa em mais de 200 bilhões por ano, tá? Muitos analistas creem que a tendência no Congresso é sim, de fato, construir uma versão muito mais enxuta, né, em comparação ao texto apresentado. A gente sabe que na política tem isso, né? Normalmente os governos apresentam aí o que eles querem, mas imaginando que depois vai ter uma deterioração, né, sobre essa proposta de pautas assim mais complexas como essa que envolve o orçamento, né? Os sinais crescentes da deterioração do arcabouço fiscal vigente e da significativa expansão das despesas vem pesando fortemente sobre os ativos financeiros domésticos, né? Como o Gustavo já falou aí, tá? Falando agora de expectativas aí que a gente vai ter nessa semana, o cenário internacional, aí a ata do Comitê da Política Monetária dos Estados Unidos, né, do FONC,
e dados da atividade de outubro e novembro nos países desenvolvidos devem impactar o mercado, tá? E no Brasil, continuamos, né? Notícia relacionada à PEC de transição, esses possíveis quadros de quem pode de fato integrar o governo a partir do ano que vem sendo como os principais temas esperados aí para o mercado, né? E no campo dos dados econômicos, dados fiscais e do setor externo referente a outubro, assim como a prévia da inflação em novembro, né? Ou seja, o IPCA 15 deve ser divulgado nesta semana, tá?